Disse Jesus a uma mulher hemorrágica assim: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre desse mal. Quer dizer, essa mulher hemorrágica já havia 12 anos que vinha sofrendo com essa doença, com esse problema, com essa menstruação. E com certeza, creio eu, essa mulher não tinha filhos. Ainda que não fale nada sobre isso, mas uma mulher que tem uma menstruação sem fim, já havia 12 anos, com certeza filhos também não podia engravidar. Então, e uma pessoa que sofre de um fluxo de sangue, com certeza era uma mulher magrinha, fraquinha, não é? Porque falta de sangue, fortalecimento no corpo, traz anemia, traz outros problemas. Então essa mulher, com certeza, não sei se era uma mulher já velhinha, porque aqui não diz, mas com certeza era uma mulher magrinha, fraquinha, que já tinha procurado em todos os médicos daquele tempo a cura, mas não tinha encontrado a cura. E ela gastou todos os seus bens, tudo o que tinha. Se ela tinha casa, gastou o dinheiro da casa que vendeu. Se tinha algum bem, alguma herança, gastou tudo para obter a cura através dos médicos. Mas aqui está escrito que ninguém a pôde curar. Aqui em Marcos 5:25 diz assim: para começar, uma grande multidão comprimindo a quem? Ao Senhor Jesus. Porque por onde o Senhor Jesus andava, uma grande multidão vinha atrás. E todos queriam tocar o nosso Senhor Jesus. E diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera, muito sofreu à mão de vários médicos, tinha despendido, quer dizer, gasto, tudo quanto possuía. Quer dizer, se tinha alguma herança, casas, se tinha ouro, se tinha qualquer outra coisa. Essa mulher gastou tudo, absolutamente tudo, à procura da cura de um problema infernal, porque essa hemorragia era constante, e só parou quando o poder das virtudes do nosso Senhor Jesus penetrou no corpo dela e estancou aquela hemorragia, aquela menstruação sem fim. E diz assim: tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Quer dizer, não teve resposta nenhuma de todos os tratamentos. É igual às pessoas dos dias de hoje. Há pessoas que têm doenças e problemas e não sabem, andam desesperadas, não sabem o que fazer. Já procuraram médicos, já até viajaram para outros países à procura dos melhores médicos, de médicos renomados, conhecidos pelo mundo inteiro. Gastou uma fortuna, vendeu casas, carros, joias, vendeu tudo. E já não tem nada. À procura de uma cura, de uma doença que nem os médicos sabem como curar. Se essa é a sua vida, saiba que há solução. Saiba que existe um poder que pode lhe curar, que são as virtudes do Senhor Jesus. Mas no fim dessa leitura, você saberá como é que você pode adquirir esse poder através da fé e ficar cura dessa doença incurável, dessa doença maligna, mortal, porque há cura. Esse poder cura qualquer doença. Não existe
doença que não possa curar. Vamos continuar. Nada aproveitar, antes, pelo contrário, ia de mal a pior. Quer dizer, cada vez que procurava tratamento, ficava pior. E já não havia mais recursos. Por não haver mais recursos, com certeza, essa mulher ouviu falar do Senhor Jesus e não pensou duas vezes, não é? Depois de tanto procurar e já não havia mais dinheiro para procurar mais médicos, então ouviu falar do Senhor Jesus e foi atrás do Senhor Jesus. Mas será que essa mulher não ouviu falar do nosso Senhor Jesus anteriormente? Com certeza sim. Há quanto tempo o Senhor Jesus vinha curando, libertando as pessoas pelos caminhos por onde ela andava? Jesus já tinha começado o seu ministério. Há quanto tempo? E assim é a vida de muita gente. Pessoas que foram evangelizadas, pessoas já ouviram falar do Senhor Jesus, aonde o Senhor Jesus opera, mas confiaram em médicos e médicos e médicos. E não houve a cura. E já gastaram tudo o que têm, já venderam suas casas, suas heranças, tudo o que tem e possui. Até tomou emprestado. Deve ao banco, deve familiares. E o mais seu Deus é que sabe. Mas já tinha ouvido falar do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus cura, que o Senhor Jesus liberta. Mas preferiu primeiro confiar e acreditar nos médicos. A pessoa está errada? Não. A pessoa não está errada. Mas há problemas que os médicos não têm a solução. A solução está no nosso Senhor Jesus. E principalmente quando esse problema é de via espiritual. Porque nós não sabemos se essa mulher carregava um mal hereditário ou um mal que veio através de bruxaria, feitiçaria ou de alguma maldição. Ou algum mal se apossou dela, querendo a matar. Porque o Senhor Jesus no fim diz assim: filha, a tua fé te salvou. Quer dizer, o que nos salva é a nossa fé. E mas você pergunta, mas o que é fé? A fé, como diz a palavra de Deus, é a certeza de coisas que não se veem. Você não consegue ver a fé. Você sabe por que você não vê a fé? Porque a fé se manifesta no mundo espiritual. Agora você entende por que o diabo, os demônios, as trevas têm o medo da fé. As trevas, o diabo, Lúcifer, não tem medo do ser humano como nós, falhos e pecadores. Eles têm medo dessa arma poderosa que se manifesta no mundo espiritual. E devasta o mundo espiritual, que nenhum homem tem ideia do que a fé tem poder para fazer no mundo espiritual. Mas eles sabem. E por isso que o diabo batalha para anular a fé do ser humano com as dúvidas, não é? Com as dúvidas, principalmente, maus pensamentos, maus sentimentos, com receio, com medos, para anular, bloquear a fé. Porque é através da fé que nós batalhamos contra o mal. Se você pensa que a fé não tem resultado porque você não vê, você se engana. Porque a fé, ela se manifesta no mundo espiritual e se materializa do mundo físico. Essa mulher tinha uma fé e pensava com ela mesma. E dizia com ela mesma nos seus pensamentos, porque a fé vem da mente, vem do espírito. É algo espiritual que Deus deu a todos. A todos. Por isso que essa mulher nem só tinha ouvido falar do Senhor Jesus, por isso foi ter com o Senhor Jesus. Mas ela tinha fé. Como você tem, eu tenho, todo ser humano tem. Mas o diabo não quer que ninguém use essa fé.
porque essa fé traz o resultado à sua vida. E ela pensava assim: se eu somente tocar nas suas vestes, serei curada. Serei curada. E assim aconteceu. E o Senhor Jesus disse assim: a tua fé te salvou. Vai, não é? E livra-te desse teu mal. Podia esse mal ser veio através de via espiritual. Ainda que não fosse um mal físico, uma doença, não é? Crônica, porque já tinha durado 12 anos. Toda doença que dura mais do que 6 meses a um ano se torna crônica. Pode ser, não é? Por ordem espiritual ou não. Mas todas as doenças crônicas são de ordem espiritual. Você tem que se desconfiar. Você que tem uma doença há anos. Se não foi o diabo que colocou essa doença. Se não houve uma feitiçaria, uma bruxaria, não é? Uma magia negra. Como é que você vai saber? Procurando o Senhor Jesus. Procurando a casa de Deus. Procurando um trabalho de libertação. Aí você saberá se essa doença é ordem espiritual ou física, carnal. É a única maneira de você saber. Se você for à casa do Senhor Jesus e pensar como essa mulher pensou, somente se eu for à casa do Senhor Jesus, eu tocar no altar, serei curada, assim sucederá. Porque a sua fé é que a salvará, ou que o salvará. Mas é a sua fé. O Senhor Jesus não disse que era a fé dele. A única coisa que saiu do Senhor Jesus foram as virtudes, poder, não é? Poder. Vamos ler para continuar com esse poder. E dizia assim: tendo ouvido a fama de Jesus, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Assim é fé. Você não vê fé. A fé é certeza. É certeza das nossas convicções. De coisas que nós não vemos. É isso. Isso é fé. E logo que se estancou, e logo se lhe estancou a hemorragia. Quer dizer, aquele fluxo de sangue, aquela menstruação que não acabava. Quer dizer, essa mulher, se ela nem podia sair de casa. Essa mulher vivia com um problema que não lhe deixava, com certeza, fazer quase nada. Fraquinha, não é? Magrinha. Foi devagarinho por entre a multidão, não é? E tocou na orla do vestido de Jesus. Nem tocou na carne do Senhor Jesus. Para ver como o Senhor Jesus andava tão consagrado, e conectado com o Deus Altíssimo, cheio do Espírito Santo, que as próprias vestes do Senhor Jesus, não é? Continha as virtudes do Senhor Jesus. E ela só tocou nas vestes, né? Na roupa, não é? E nessa roupa continha as virtudes, o poder do Espírito Santo, que veio, entrou nela, no corpo dela, foi até aquela menstruação e estancou aquele fluxo de sangue. Assim Paulo fez. Paulo com certeza tinha conhecimento desse caso. E enviou suas vestes porque não podia estar em todo lugar onde ter com aquelas pessoas, onde as pessoas padeciam com doenças. E as pessoas, ao tocarem naquelas vestes de Paulo, que carregava, não é, as mesmas virtudes que saíram, não é, das vestes do Senhor Jesus, então aquelas pessoas foram curadas, foram libertas, para ver que o que faz, não é, um homem ter uma vida consagrada a Deus, uma vida santa, não é, longe do pecado,
uma vida de jejum, de oração, de santificação. Assim fez Paulo. Senão, aquelas vestes não curavam as pessoas que curou. E Paulo nem estava presente. Mas aquelas pessoas usaram a fé. Não são as vestes de Paulo, creram. Então tocaram. E as virtudes do Espírito Santo que estavam ali, que é poder, porque esse poder saiu do Senhor Jesus, penetrou nessa mulher, e essa mulher foi curada. Imediatamente. E essa mulher foi liberta imediatamente. Assim acontecerá com você se você procurar a casa do nosso Senhor Jesus e crer. Você será curada. Porque esta palavra é viva e eficaz. O Senhor Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Não é? Se você fizer conforme estou a ler aqui, conforme o Senhor Jesus disse há 2000 anos atrás, você, ainda que esteja em casa, será curada. Porque é sua fé que irá lhe salvar. Porque você creu. E continua a dizer assim, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo, do seu mal. Esse mal, com certeza, era o diabo. É diabo mesmo. Então você tem que desconfiar. Você que tem uma doença há mais de 1 ano, uma doença hereditária, uma doença, que os médicos disseram não tem cura. Nem sabe que doença você tem, nem descobriram. Não sabe que remédio, aonde lhe dá. Então, você tem que desconfiar que essa maldição, com esse flagelo, veio das trevas. É de ordem espiritual. E só pela fé você pode destruir esse mal. Pode ser feitiçaria, pode ser magia negra, pode ser o que for. Diante dessa virtude, diante desse poder, você se libertará. Porque foi o que aconteceu com essa mulher. Essas virtudes entraram nela, automaticamente ela ficou liberta. E assim é que acontece. Quando a pessoa é liberta pelo Espírito de Deus, o mal sai e a pessoa sente-se curada. Porque é o Espírito que faz permanecer aquela doença. E continua a dizer assim, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, esse poder não sai somente do Senhor Jesus, mas também sai de todos aqueles que têm o Espírito Santo e vive uma vida consagrada, limpa diante de Deus. Qualquer homem de Deus, verdadeiramente de Deus, contém essas virtudes nas suas mãos, no seu corpo. E só esse homem, com essas virtudes, lhe tocar, mesmo sem nenhuma intenção de lhe curar, essas virtudes podem passar para você que está enferma. E você se sente curada. Sabia disso? Só um aperto de mão de um homem de Deus pode passar, o homem de Deus que vive consagrado, pode passar essas virtudes, esse poder. Porque ele vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo larga e deixa fluir esse poder, porque esse poder flui dentro da gente. E vem através das mãos, não é? E flui pela cabeça. E se a gente tocar em alguém enferma, essa pessoa pode ficar curada se ela crer que esse homem verdadeiramente é um homem de Deus. Essa mulher, quando ouviu falar da fama de Jesus, ela creu que o Senhor Jesus era um homem de Deus. E se ela não cresce? Não seria curada. Nessas virtudes saíam do Senhor Jesus. Por quê? Havia uma multidão tocando no Senhor Jesus. Então por que o resto não foi curado? Uma multidão de enfermos, de doentes, querendo ser curados e não foram. Porque não creram que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Não creram. Assim, é muita gente que anda dentro das igrejas e não são curadas. Anos e anos dentro da igreja, ora, e nada acontece. Não acontece porque não creram. Não creram nas palavras do Senhor Jesus. Não creram no Senhor Jesus. Exatamente igual aos que andam há anos dentro da igreja e não receberam o Espírito Santo. Porque não creram. Não creram e a fé não manifesta.
Jesus disse à mulher, não é? A tua fé te salvou. Algo bloqueia esse povo que vai à casa de Deus e as coisas não acontecem. Dúvidas, incertezas, não é? O que essa multidão que estava tocando no Senhor Jesus, que seguia o Senhor Jesus, pensava do nosso Senhor Jesus? O que eles pensavam? Porque estavam ali, porque seguiam o Senhor Jesus e não havia resultado nas suas vidas. Mas essa mulher que veio, cheia de medo, tremendo, magrinha, fraquinha, não é? Furando as multidões, mas tocou com fé e foi curada. Essa é a diferença. E essa mulher não frequentava a igreja. Essa mulher só tinha ouvido falar da fama do Senhor Jesus. E essas pessoas que estão há anos e não são curadas dentro da igreja? Você acha que Jesus é injusto? Não. Jesus não é injusto. Você não usou a fé. Se você usar a fé, você receberá. Porque é a fé que faz a diferença entre uns e outros. Não é o Senhor Jesus. Aqui mostra claramente o que faz a diferença é a nossa fé. Se eu creio, eu tomo posse, não é? Da bênção, do poder. Mas se eu não tenho fé, porque a dúvida não deixa a fé se manifestar, ou as pessoas vão com desconfiança, deixa eu ver se funciona. Essa mulher não pensou assim. Ela só pensou positivamente. Se somente eu tocar nas orlas do vestido do Senhor Jesus, eu serei curada. Sem dúvida, sem nenhuma incerteza, mas com a pura certeza da fé. E ela foi curada imediatamente. E aquela multidão continuou por ser curado. E o Senhor Jesus não pôde fazer nada. O Senhor Jesus continuou andando, tentando encontrar alguém que cresce nele, para que fosse curado. E aquela multidão que o apertava, que o seguia, que fazia, que estava sempre em volta do Senhor Jesus, em todas as pregações, não receberam nada do Senhor Jesus, absolutamente nada. E o resultado disso, sabe o quê? É o abandono. Não acredito nada, nunca aconteceu nada mesmo, não aconteceu, não é? Vou-me embora. Muitos chegaram a um tempo que abandonaram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus chegou para os seus discípulos, vocês também querem ir? Vocês também querem ir? O Senhor Jesus só ficou com os seus discípulos. Aonde estão os 70 discípulos que o Senhor Jesus enviou? Que no primeiro momento receberam a autoridade do Senhor Jesus para expulsar demônios, curar enfermos. Né? Aqueles 70 discípulos que foram de 2 em 2 foram enviados com a autoridade do Senhor Jesus. Não tinham o Espírito Santo. Nem o Espírito Santo tinham. Para você ver o poder da fé. Só com a autoridade do Senhor Jesus foram e curaram e libertaram e voltaram alegres, felizes da vida, por fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus fazia. Curar enfermos, não é? Libertar. Mas depois, onde estão? Por onde foram esses 70? Quando o Senhor Jesus só se encontrou com os 12 discípulos e perguntou, vocês também querem ir? Se você não usar a fé e você ver resultado na sua vida, você vai abandonar a sua fé com o tempo. É uma questão de tempo. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso e vai te derrubar através do tempo. Ou através do tempo você se torna mais forte e amadurece espiritualmente, ou então o tempo arrebenta com você. Vai arrebentar com você. Por quê? Porque você não creu. Você não creu. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quer dizer, porque a pessoa crê. Mas se você não crê aqui, se você não crer aqui no Senhor Jesus, como é que você vai crer para ser salvo? Você não vai ser salvo. Nem pode ser salvo. Continuemos. Respondeu-lhes os discípulos, vês que a multidão
te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor. O Senhor Jesus olhou por todos os lados para ver se encontrava uma pessoa. Quem fizera isso? Então a mulher, aterrorizada, atemorizada e tremendo, conscientemente, com consciência do que nela se operara, o que tinha acontecido com ela, que era cura, era libertação, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Quer dizer, a mulher veio e disse ao Senhor Jesus: olha, há 12 anos que eu venho a sofrer com essa hemorragia, com esse fluxo de sangue, que não para dia e noite. Não é? Já fui nos médicos, já procurei tudo, já gastei toda a minha fortuna. Tudo o que eu tinha, já gastei, não tenho mais recursos. E eu ouvi falar do Senhor e vim. Eu vim atrás do Senhor porque eu acreditei e toquei nas suas vestes. E automaticamente eu me senti curada. E o Senhor Jesus parou e disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre de teu mal. De teu mal, com certeza, era um espírito maligno que estava no corpo dessa mulher, causando essa doença infernal, que a pessoa não tinha vida nem qualidade de vida. A pessoa padecia, mas não vivia. E assim é você. Então, procure o Senhor Jesus. Não tem bruxaria, não tem feitiçaria. Pode confiar. Não tem nada que possa travar se você crer. Se você crer, hoje mesmo, você será liberta dessa enfermidade, não é? Dessa enfermidade. Você será curada, será estancada. Essa enfermidade infernal, através das virtudes e do poder do Senhor Jesus. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.